Opa, rapaziada do canal, como é que tamo? Bem? Tô sem camisa do Vasco hoje, admito, vou pecar. E cabelo grande, tudo barbona, dá pra ver que eu tô super organizado aqui, né? Principalmente o tempo, mas enfim. Queria falar um pouquinho sobre o Coque do Vasco, até tanto pra aliviar quanto... Acho que eu tô devendo um pouquinho também, não vou negar, fazem 4 jogos já que eu não faço vídeo. Inclusive o mais antigo deles, que foi contra o Palmeiras, eu estava no estádio. Então, fazer vídeo eram dois mesmo, sabe? Eu acabei só mongando um pouco. Curtiu o corte de cabelo, barba? Enfim, deixa o like, comentário, fala o que acharam também. Comentando um pouquinho então sobre o primeiro jogo contra o Palmeiras. Eu tava lá no estádio. Esse vídeo aqui específico, na verdade, pessoal, desculpa eu tô todo brisado aqui, mas eu quero falar bem brevemente sobre os últimos jogos. Falar um pouquinho sobre o último jogo, falar um pouquinho a mais, no caso, né, sobre o contra o Fluminense, que foi ontem. Tô gravando 2h30 da tarde do dia seguinte. E, além de falar um pouquinho do Fluminense, também falar um pouquinho agora sobre nossa posição na tabela e os meus pensamentos pro Vasco. Além de algumas críticas também. Enfim. Pegar aqui no histórico, primeiro jogo contra o Palmeiras, 3x0 Palmeiras, foi um jogo... Eu estava lá, estava na torcida vascaína do Palmeiras. Primeiramente, só uma coisa que eu acho muito bacana, que eu gosto de ressaltar, e eu gostaria que fosse assim com outros times em mais lugares do futebol brasileiro mesmo também. Pô, se você é vascaíno e nunca foi no Allianz, ou de repente tem alguma pira, não sei, a sua mãe não gosta, pai, e que tem medo de você ir na torcida do Vasco sendo um time visitante, pô, de verdade, muitos times eu concordo com essa visão. O Santos pra mim é um exemplo perfeito disso. O time do Santos é violento pra caramba, a torcida de casa deles, né, por assim dizer. Nos únicos casos que eu fui, né, pelo menos. Mas o Palmeiras já foi lá 2 vezes. Uma a gente tomou de 2x0, outra de 3x0 agora. E é muito legal. De verdade, é muito legal. Eles liberam o portão na hora, pra todo mundo sair. Além de liberar o portão na hora, os palmeirenses te encontram na rua, né? Que a maioria ali é palmeirense, eles conversam com você, ri junto, fala do lance, fala o que achou do jogo. Tem um shopping ali do lado, que eu não lembro qual é o nome do shopping, mas se você for lá dentro, vai estar lotado assim de palmeirense e vascaíno juntos na zona ali comendo, é, andando mesmo no shopping, é bem legal. De verdade é uma coisa assim que infelizmente hoje em dia é raro no futebol, né? Principalmente em São Paulo. No Rio eu sei que ainda clássicos possuem zona mista e tudo, mas ainda essas zonas mistas também tem que esperar pra sair uma hora depois. Tem uns BOzinhos assim. Ah, no Palmeiras e Vasco não. Palmeiras e Vasco acabou, mano. Vai embora. Fui eu e um amigo meu acompanhado. Era um mar de verde, assim, um mar de palmeirense. A gente na direção oposta. Ninguém olhava feio. Pelo contrário, o pessoal, tipo, ô vascaíno, legal, tá ligado? É uma coisa divertida, assim, do futebol que queria ver mais, não vou negar. Mas enfim. Esse daqui é um jogo que eu não tenho muito o que eu falar sobre ele. Quem viu sabe. Por quê? Foi um jogo que foi 3x0 Palmeiras. E nesse 3x0 Palmeiras vai parecer que a gente foi devorado pelo Palmeiras. Mas não foi o caso. Foi muito o caso de... Os primeiros 10 minutos, se eu não me engano, 10, 8 minutos, o Vasco estava amassando o Palmeiras. O Palmeiras não conseguia se mexer dentro do campo. E nisso, uma bola encontrada atrás da zona de defesa do Vasco, né? Uma bola enfiada atrás. Gol deles. 8 minutos de jogo. Nessa hora, foi um gol tão bizonho que... Falando novamente a experiência dentro da torcida. O pessoal não parou de cantar. Pelo contrário, o Vasco começou tipo, meu, a gente dominou. 3 chutes a gol, não fizemos. Primeiro dos caras eles fizeram. Tá, a gente tá dominando, tudo bem. Tipo, acontece, né? A torcida continuou cantando. Nisso, eu acredito que deu mais uns 8 minutos de jogo. Acho que foram mais 8 minutos de jogo. Vasco lá, dominando, tacando pinto no Palmeiras. Outra bola atrás, do lado se não me engano, do lado do Piton. Esse jogo o Piton já tava, não lembro se era o Piton ou era o Pumita como titular, na verdade. Eu acho que era o Pumita ainda, eu acho que esse daqui foi o último jogo que o Piton entra no segundo tempo. Mas enfim. Pumita. Gol. De novo. Nessa hora, aí sim o Vasco já ficou tipo, caralho, mano. Eu acho que tava 5 chutes a gol contra 2, sabe? 2 gols, literalmente. Foi 2 chutes, 2 gols.
Aí já começou, né? Tipo, puta, mano, tá bom, vai. Aí é isso. Aceitamos, já perdemos de novo. O Vasco domina mais um pouco, domina até os 25 agora. Do que domina os 25. Acabou. Outra bola atrás. Dessa vez, se eu não me engano, foi uma falha do Hugo Moura até. Foi uma falha ali no meio de campo. Foi o Hugo, foi o Cauã Barros. Bola passa pelo Lucas Oliveira. Chega fundo. Gol. Que é coisa de maluco. Foi três bola longa do meio de campo, foi gol. É coisa de doido. Isso. E no primeiro tempo ainda, 25 minutos, 3-0. Foi bizarro. Enfim. Esse é um jogo. Eu sei que esse vídeo eu vou parecer muito engenheiro de obra pronta. Muito, muito. Porque, querendo ou não, já aconteceu o jogo. Mas eu vou tentar lembrar muito como é que estava o meu pensamento na época. E até bom ser engenheiro de obra pronta, porque eu posso ressaltar com pontos fortes que eu já acho do Vasco hoje, com ou sem isso. Acaba o primeiro tempo, minha primeira grande crítica ao Diniz. Verratti, titular nesse jogo, foi o último jogo do Verratti como titular, se eu não me engano. No Vitória ele ainda foi? Eu acho que no Vitória ainda foi, na verdade. Enfim. Verratti como titular, Lucas Oliveira como titular. Que o Renan... Caralho, Robert Renan não conseguia entrar no jogo, não lembro se era pro cartão ou era por causa da lesão na cabeça do jogo anterior. Eu de verdade não lembro. Enfim. Acabou que o Verratti estava duro, muito duro. O Verratti caiu. Eu sou um grande defensor do Verratti no ataque, eu não vou negar isso. Pra mim, o Verratti, por mais que ele não esteja na fase finalizador dele, eu ainda acho que ele marca muito. Ele salva muita bola aérea dentro da nossa área. Ele, fora que ele traz essa ameaça muito grande ali na frente, que literalmente qualquer time sabe que o Verratti tá na área, vai dois ali pra marcar ele, pra tentar impedir a bola de chegar nele. Ele traz essa grande marcação. Ele é um grande finalizador, por mais que não esteja matando nos últimos jogos. Então, dito tudo isso, o jogo estava 3-0. Bola não chegava no Verratti. Coutinho tentando muito, o Coutinho recebeu a bola. Parecia que depois do terceiro gol, o time do Vasco ficou totalmente omisso. Ninguém mais queria jogar bola. E que eu digo queria é no sentido de querer se mexer mesmo, querer propor jogada. Era o Coutinho pegava a bola no meio de campo, tentava armar. Aí ele ia pra esquerda. Nuno e Pumita e... acho que até o Verratti mesmo, eu não lembro quem era um pouquinho mais pra frente. Eu acredito que era assim o Verratti. Não andava, não acompanhavam ele, tipo, ficava parado. Ele tinha que se locomover tudo. Aí quando eles percebiam, tipo, pô, o Coutinho tá vindo aqui. Iam lá receber a bola. Tipo, coisa de doido, sabe? Foi realmente um jogo de Coutinho e 10 ali na área. O Paulo Henrique, pra mim esse jogo foi avassalador. Pra mim o Paulo Henrique foi do caramba. Tanto que eu até brinquei, eu fui com a camisa que eu tenho do Paulo Henrique nesse jogo. E eu até brinquei na hora. Pô, o único que jogou bem nesse jogo foi... Um amigo meu foi com o do Coutinho, foi com o do Paulo Henrique. Os únicos que jogaram bem esse jogo pra mim. De verdade. O Ryan, eu sinto que ele ainda tentou muito nesse jogo, mas... tem uma hora que parece que ele só cansou. Parece que ele só, tipo, tá bom, não fazer gol não, dane-se. Sei, mentalidade de um moleque mesmo. Sei falar. E... acredito que no mais é isso. No Moreira parece que dormiu. Teve muitos momentos que o Luiz parecia novamente que eu tava ajudando eles. E a segunda vez que eu vou no Allianz, é a segunda vez que isso acontece. Que todo mundo ali em volta fica tipo, caralho, mano, o Luiz tá fazendo alguma coisa. Eu já fui em bastante jogo do Vasco. Da visitante do Vasco. Que eu lembro... tô até pensando, não, realmente, as únicas vezes que eu tenho memória da torcida vascaína xingar árbitro Luiz foi contra o Palmeiras. Contra o São Paulo a gente não xingou, contra o Santos não xingamos, contra o Bragantino não xingamos. É só lá, é só do Aliança mesmo que a arbitragem parece que, tipo, de verdade estava vestindo verde ali. Mas enfim, né, já foi. Algo que acho que também vale ressaltar aqui, talvez, em relação ao... como é que é o nome? Esqueci o nome do moleque. Enfim. Tá na ponta da língua, mas enfim, o Lucas Oliveira. O Lucas Oliveira, pra mim esse jogo ele foi muito vaiado. Muito vaiado. Inclusive no segundo tempo o Diniz não faz nenhuma troca contra o Palmeiras. No que ele faz nenhuma troca, ele vai trocar ele... do intervalo ele não faz nenhuma troca. Ele vai colocar os 20 minutos que entra o Andrés. E não lembro se era o Hugo Moura.
Não lembro quem foi, mas enfim, era pra ser o Lucas Oliveira. Talvez o Lucas Freitas até. Essas duas trocas que ele faz, os dois que saem, que é o Verratti e o Lucas Oliveira, são muito vaiados. Muito, muito, muito vaiados. E nessa vaiação acaba que, de verdade, eu consigo entender a indignação do torcedor. Consigo, mas não sei, o Lucas Oliveira em especial, ele já havia jogado bem no jogo anterior contra o Cruzeiro. Que, se eu não me engano, ele não foi titular, ele entrou no segundo tempo, mas jogou bastante bola. E o Verratti é aquilo, o Verratti está chegando na idade, né? Pra mim o Verratti não renova, por mais que eu ainda goste dele, eu ainda acho que ele é uma peça importante na composição de jogo. Mas acontece que a idade chega pra todos, né? Não tem muito o que fazer. E realmente parece que ele dá essa caída. O... Em resumo, nos últimos 10 jogos, essa foi a única derrota do Vasco. Nos últimos 4 jogos também. Foi a última derrota, foram 3 Caraca, hein, tá fogo. 3 derrotas e uma vitória. Falei errado, 3 vitórias e uma derrota, que foi essa. No jogo seguinte a gente pegou Vitória, que era um jogo meio que... A gente tava na 15ª posição do Brasileirão, 15ª, 14ª. Dessa da 15ª pra 14ª, a gente tinha... O Vitória, se eu não me engano, estava 5, 6 pontos atrás da gente. Ou seja, era um jogo... E o Vitória tá na porteira hoje, né? Ele é o último que tá na zona de rebaixamento. Seria um excelente jogo pra gente tirar, pra gente pegar essa posição bem acima mesmo. E esse daqui foi um jogo conturbado. Foi um jogo, nossa, pra cardíaco. Ele foi um jogo que eu admito que eu não consegui ver tanto no primeiro tempo. Mas eu fui acompanhando por notificação e alguns lances ali, né? O Vasco abriu 1-0 aos 30 minutos, aos 25 minutos. Aos 45 minutos do primeiro tempo, o Vitória já virou, tá 2-1. Aí já bate aquele pensamento do Vasco, né? Ganhamos do Cruzeiro, empatamos com o Flamengo, propomos jogo contra o Palmeiras, mas temos perdido 3-0, vamos falar que sim, vamos falar, né? Um tempo que a gente propôs, segundo tempo foi horrível, mas enfim. Chegamos pela vitória. Dito isso, aos 48 minutos, se não me engano, o Vasco empata novamente. Aí aos 58, o Vitória abre novamente. Acho que o Vitória abre novamente. Aí o Vasco vai... Não, o Vasco vira de novo. O Vasco vira de novo. Fica 3-2 pro Vasco. Aí aos 68, o Vitória marca novamente. Fica 3-3. E aos 92 minutos de jogo, com a entrada do GB para substituir o Verratti aos 80, o GB, moleque da base, né, Gabriel Barbosa. Inclusive, um baita moleque, um baita jogador. O ruim é aquilo, né? Eu tô acostumado com ele levando lesão, então eu não tô esperando com expectativa tão alta sobre ele. Mas todo o treinador que já pegou ele, Carille, Diniz, o pessoal ali que fica mais perto daqui da base fala que, meu, esse GB é bom. É bom. Inclusive, ele ia até pra um time da... Não lembro se era da Polônia, ele ia pra algum time assim da Europa Baixa, né? Europa Oriental ali. Que acabou que não foi justamente por causa de lesão. Que fizeram um avaliamento médico, né? E falaram, a gente não vai levar ele não, tá lesionado, tá ligado? Tipo, esse nível. Lesiona muito fácil. E acabou que ele marcou o gol aos 92. Esse gol foi super importante pra gente, colocando a gente em 13ª posição. O Ceará, que tava atrás da gente, tinha 2 jogos a menos ainda. Corinthians, se não me engano, o Corinthians tava um na nossa frente, tava um atrás, que a gente ficou 12º, e o Corinthians ficou em 13º, eu acho, na verdade. Mas enfim, a gente deu uma baita disparada assim, foi uma partida mega importante pro Vasco. Uma partida que eu vou falar hoje, que a gente está na 8ª colocação, que eu quero falar muito sobre isso, é por conta disso. É por conta do GB. Eu agradeço o GB demais, demais mesmo. O próximo jogo logo em seguida, do Vitória, foi contra o Fortaleza. Esse é um jogo engraçado. Esse é um jogo mais recente, né? Ele faz 3 dias só. 4 dias, na verdade, né? Ele faz um ontem e o outro. E o Fortal foi embaçado. Porque o Hugo Moura, ele pra mim é um volante que eu gosto muito. Eu gosto muito do Hugo Moura. O Hugo Moura, pra mim, ele é o maior pitbull que a gente tem. Fora que ele consegue ser flexível e pra zaga também, quando a gente precisa, ele pra mim é muito bom. Pra mim o Hugo Moura é muito, muito bom. Só que ele tem um pequeno detalhe. Não chega a ser estrondoso como o João Vitor,
que o João Vitor era João Vitor 2024, né? Que o João Vitor 2024 era 2 jogos e 1 vermelho. O Hugo Moura não. O Hugo Moura é 10 jogos e 1 vermelho, vai, 10 jogos e 2 vermelhos, talvez. Que realmente, nossa, aquele cartão vermelho, a primeira vez que eu vi, eu pensei, não, o árbitro tá louco. Teve o replay, eu falei, tá bom, foi vermelho mesmo. Pra mim é indiscutível, pra mim aquele vermelho foi vermelho. E é um vermelho besta, isso que me deixa pior. Eu tenho memória de 3 vermelhos do Gumora. 2 contra o Atlético Paranaense, um na semifinal da Copa do Brasil e um no Brasileirão ano passado, e agora esse. Os 3 eu tenho memória nítida de ser besta, os 3. É coisa de... Inclusive esse do Brasileirão ano passado, foi até aquele que deu uma polêmica porque ele tinha noivado com a filha do atual dono do clube, do atual, né? Na época atual, dono do clube do CAP. Então realmente o pessoal ficou meio... Mano, acabou de noivar, uma vitória fácil pro Vasco, ele vai lá e leva vermelho, sabe? Tipo, enfim, acabou que aconteceu de novo, mas dessa vez eu acho que ele não vai casar com a dona do Fortaleza, né? A filha da dona do Fortaleza, do dono do Fortaleza. Mas é engraçado, porque não tem como tirar isso da linha, sabe? É rir pra não chorar. E antes disso, o Vasco já havia marcado um gol, tava 1-0 para o Vasco. E pra mim um grande ponto que eu quero, por mais que não seja a hora adequada, eu quero elogiar o Diniz. Tem muito time, o primeiro que vem na minha mente é o Atlético Mineiro, possivelmente parte da final do ano passado da Libertadores, mas tem muito time que, quando o time adversário está com 1 a menos, não sabe jogar contra. Não sabe. Não sabe aproveitar esse posicionamento a menos que eles têm, não sabe aproveitar a marcação, não sabe aproveitar a finalização, não sabe nada. O Diniz não. O Diniz, pra mim, ele... Que nem aconteceu com o Bahia. Se o time de lá tem 1 a menos, eu tenho certeza que o Vasco vai ganhar. É esse nível. O Bahia perdeu 1 a menos, era pra ter perdido 2 ou 3, mas perdeu 1. Esse 1 que ele perdeu, eu tinha certeza que o Vasco ia ganhar. Tipo, é esse nível. Pra mim, o Diniz, quando tem 1 a menos no time adversário, irmão, é atestado de óbito. A gente sabe que a gente vai ganhar. Pelo menos é a impressão que eu tenho. Tipo, de verdade, nunca tive medo de empatar ou perder com o time que tá com 1 a menos de adversário. Esse nível, assim, o Diniz, pra mim, um baita elogio dele. E dito isso, esse foi um jogo de teste, porque era a nossa vez de estar com 1 a menos. Todo mundo critica muito o Diniz por conta de sua defesa. Eu vou ser honesto aqui. Eu entendo muito que essa crítica à defesa dele, o Vasco atualmente é o 3º melhor ataque do campeonato e a 3ª pior defesa, o 3º ou 4ª pior defesa. Eu entendo, eu de verdade entendo muito. Mas tem algo que eu acho que vai além dos dados, dos números, e vamos ter que entrar no jogo. No jogo, o Diniz, quando ele começou no Vasco, principalmente a primeira fase do Brasileirão, ele pegou um time com uma defesa que eu não acho ruim. O João Vitor, pelo contrário, eu já falei pra mim, ele foi crucificado no Vasco, ele merecia mais. Eu não acho que ele foi ruim, esqueci o nome, perna de pau, nada disso. Pra mim, o João Vitor ele é muito bom. Pra mim, ele só tinha essa questão realmente mais nervosa dele, que acabava que ele levava vermelho à toa, muitas vezes, vermelho antes de clássico, vermelho em clássico, era fogo isso daí. Mas além disso, pra mim não tinha que pegar no pé dele não, pra mim ele era muito bom. Eu gostaria de ter ele no Vasco até hoje, inclusive, mesmo que nossa zaga hoje seja muito boa, pra mim eu gostaria de ter ele. E o Lucas Freitas. Porque o Lucas Freitas, pra mim, nada contra. Tanto que quando chegou o Robert Renan e o Cuesta, já tinha certeza que ele ia comer banco, sabe? Então, o que eu queria dizer com tudo isso é... A defesa do Vasco, ela era frágil, mas muito por conta de, talvez, limitações que o Diniz propunha ao jogador. Não eram os jogadores que o Diniz tinha. O Diniz, ele joga com um estilo de jogo muito específico. Por mais que ele saiba crocar, ele saiba adaptar o estilo de jogo dele, tá? Muita gente fala que não, mas sabe sim. Pra mim, os jogos como o do Fortaleza, o do Vitória, foram grandes exemplos disso. O do Bahia também. O do Palmeiras foi fogo, né? Porque em segundo tempo sem ninguém é foda, mas vamos levar ele como uma exceção aí, a regra. Por mais que no segundo tempo ele tenha assim adaptado algumas peças ali, o Vasco tomou taca por causa disso. Mas enfim.
Eu quero falar sobre o Fortal agora. O Fortal com um a mais. A gente teve muito mérito de defesa. O Diniz, ele puxou todo mundo para trás, ficou só o Ryan ali aberto na área para realmente correr e bater o gol se ele tivesse ângulo. E nós temos um goleiro chamado Léo Jardim, que para mim é um cara absurdo. Para mim o Léo Jardim, levar o Hugo Souza e não levar o Léo Jardim para a seleção, para mim é o maior erro do Dorival. Eu tava conversando com um amigo meu corintiano, né, falam que o Hugo Souza também é bom, tão bom quanto o Léo Jardim, se não mais, tudo, e até essas duas visões, né, a visão do corintiano e a visão do vascaíno sobre qual é melhor. E aí tem o pessoal de fora que também, tem o pessoal de fora que fala que o Hugo Souza é melhor do que o Léo Jardim e vice-versa. É uma discussão bem ampla essa daqui, ou não. Só que pra mim o Léo Jardim ele tem uma coisa que é... Ele não... Ele é líder em defesa difícil no campeonato, se não me engano. Se não me engano, ou é ele ou é o Hugo, e o Hugo tipo, com poucas a mais. E a grande diferença pra mim é que o Hugo tem 2,04 metros. O Léo Jardim tem 1,87. Pra mim, isso... Alguém tem a mesma média de pênalti, de conversão de pênalti, de defesa difícil e de meio. Defesa difícil e milagre entram na mesma contabilidade, né, se não me engano. Mas enfim. Pra mim é a prova. É a prova que o Léo Jardim é diferente, sabe? Ele é muito bom. Ele é muito bom. Com o tamanho que ele tem, é aquilo. Se ele tivesse o tamanho do Neneca, ele era o próximo Rogério Ceni. Ele era o Carlos Germano do 2 do Vasco, sabe? Ele era absurdo. Mas enfim, dito tudo isso também, o Léo Jardim fez uma partidaça. Eu acho que nessa segunda etapa do Brasileirão foi a melhor partida do Léo Jardim. Melhor por muito, assim. Ele evitou muito gol da gente. Ele que evitou, pra mim, a gente acabar levando um gol, pelo menos, ou acabar levando um empate pra casa. Foi o Léo Jardim ali. O Léo Jardim no Castelão jogou um absurdo. Inclusive, nesse jogo quebramos o tabu do Castelão, né? Que o Vasco nunca ganhou naquela arena. Aquela arena? Não lembro se é arena, Castelão. Mas enfim, o Vasco nunca ganhou lá. E ganhamos agora. E o Léo Jardim jogando o absurdo. Pra mim, é o melhor goleiro do Brasil atualmente disparado. Pra mim, ele é muito bom. Já faz 2 anos que eu falo isso. 2, 3. Foi em 2023, né? Então, 3 anos já. Pra mim, ele é um absurdo mesmo. Enfim. Teve o gol do DVD, lei do ex no Fortaleza, até depois, que aí abriu o placar com 2-0, já teve menos 6 jogo. E agora, voltando lá atrás do papo de adaptação do Diniz, pra mim a prova é isso. A gente ganhou um jogo com 1 a menos, contra o Fortaleza, no estilo de bola proposto pelo Diniz, que é o estilo de bola assim, de ter sempre alguém perto para passar a bola, toque de bola rápido, tudo. Porém, com um esquema tático totalmente adaptado àquilo. Então, a gente perdeu o nosso volante, entrou foi o Barros, se eu não me engano, no lugar do Nuno, que entrou, foi pra trás, foi uma modificação que ele fez, recuou a área e deixou só um ali. Foi uma modificação totalmente ali pra gente ganhar aquele jogo. Então, sei lá, a visão que tava tendo do Diniz é que ele ia chegar e não ia mudar nada. Pelo menos eu tava errado nisso. Muito também de opinião antes dele vir, né? Até porque a passagem dele pelo Cruzeiro e pelo Fluminense, as últimas, né, no caso, foram pífias. Então, pô, minha opinião sobre o Diniz, gosto muito do Diniz. Gosto muito do Diniz. Pra mim, ele hoje no Brasil é um técnico que é subvalorizado. Tem muita gente, eu acho que tem mais gente que odeia o Diniz do que gente que gosta do trabalho dele. E o pessoal que pegou os clubes que jogou com ele, eu entendo de verdade não gostar. Tava conversando com o pessoal que cruzeirense, tricolor, e ambos tricolor, tanto carioca quanto o paulista, e ele realmente fazia muita coisa, mas ele chegou no Vasco num limite, num âmbito de querer propor jogo que pra mim é um absurdo. E esse absurdo pra mim é o que vale entrar no jogo contra o Fluminense agora dele. O Vasco ele vem num 4-3-3 com uma novidade que já vinha do jogo anterior, mas mantivemos nesse jogo, que não tem o Verratti no ataque. O nosso ponta direita é o Andrés Gomes e o Ryan vai para o ataque. Ryan que está jogando outro absurdo. Ryan pra mim a gente está em acordo de renovação de contrato, com 30% da parte dele, se não me engano. Pra mim, desculpa, pra mim isso daí é certeza que ele tá na Europa no que vem. De verdade, eu não tenho pretensão nenhuma de saber que
que o Ryan vai continuar no Vasco ano que vem. Pra mim o bicho beira o impossível. Se for ano que vem, pelo menos no ano que vem todo, igual o Estevão, sabe? Tipo, sair em junho. Só que o Vasco não é o Palmeiras, o Vasco não tem essa bola no momento, não tem esse orçamento pra poder falar, ó, fica até junho, vai. O que é uma pena, porque pra mim o Ryan é muito bom. O Ryan, pra mim, hoje ele é, que nem o próprio Diniz fala em coletiva, pra mim é o melhor atacante do Brasil hoje, o atacante mais completo do Brasil. E ele tem a estrela. Ele tem a estrela. Ele chuta às vezes de um lugar que você nem imagina que vai ter gol. Você não sabe como ele chuta naquele lugar e é gol. Simplesmente é gol. Pra mim, os maiores exemplos disso foram a partida contra o Fortaleza e ontem contra o Fluminense. Ontem contra o Fluminense, aos 40 minutos de jogo, um chute dele de fora da área, quase que do meio campo, quase do... foi mais pra perto do meio campo do que pra dentro da área. Simplesmente a bola desvia nele, o Fábio pula, o que o Fábio pula ele já vê a rota errada e é gol. É algo... O jogo de ontem também é outra prova de evolução do Diniz pra mim. Mostra que o Diniz já aprendeu a suportar pressão. A chegada do Robert Renan e do Cuesta, que são dois zagueiros que jogam muito com o pé, muito. Pra mim são os zagueiros preferidos do Diniz, os caras que ele mais queria jogar com. Acabou que o Vasco aprendeu a tomar pressão. O Robert Renan, além dele saber muito bem se defender, pra mim o Robert Renan tava com muito medo da cara dele. Muito medo. Mas não. O Robert Renan tá jogando muita bola. O pessoal de 2023 deve lembrar, né? A promessa do Léo Pelé. Que o Léo Pelé ele veio como zagueiro, mas na verdade ele era lateral, que ele acabava que entrava ali pros corredores e tocava muita bola. Na verdade ele era um zagueiro lateral, tudo. Pra mim esse é o Robert Renan. Só que ao invés de zagueiro lateral, é zagueiro meio campista. E sem essa promessa. Pra mim ele é isso mesmo. Ele já é, não é promessa, ele já é. Ele simplesmente pega a bola. No que ele pega a bola, ele simplesmente abre tudo. Ele pega a bola, vai pro meio de campo, vai atrás de oportunidade, fica junto com o Coutinho, ele vai pra frente pro ataque, participa do ataque, zagueiro. Ele é louco. Pra mim ele é louco, é o cara que o Diniz mais queria. E sabendo de toda essa loucura dele, desse ambiente caótico que ele proporciona, hoje a gente tem uma equipe que consegue suprir a necessidade. Fazendo o Piton mesmo. O Piton muitas vezes ele tá indo pro lugar dele na zaga, quando o Renan sai. O Hugo Moura volta, dependendo da posição, o Paulo Henrique, que cumpre a necessidade dele na zaga, quando ele faz sempre a casa ele perder a bola, por mais que até o momento eu não lembro de uma jogada que ele perdeu. E quando ele perdeu, o tempo de recuperação dele foi muito rápido, então eu não senti. Pra mim ele é um absurdo. Pra mim, ele e o Cuesta são dois jogadores absurdos. Nesse primeiro gol do Vasco, 40 minutos, do Ryan, um gol iluminado, um gol da estrela, né? A comemoração dele do C. Inclusive, já bateu com o cagaço, né? Que pra quem não lembra, o primeiro jogo do Vasco e Fluminense no primeiro turno foi 1-0 o gol do Ryan, o jogo terminou 2-1 pro Fluminense. Então, inclusive com a mesma comemoração o Ryan fez. Então já tava pra prever alguma coisa ali, de verdade. Enfim, foi um jogo caótico. Ryan puxando muita briga com a torcida do Fluminense, tudo, e tava certo mesmo, até provocação saudável de futebol mesmo, tava certo. E no segundo tempo, abre-se outro gol, o gol do Nuno Moreira. Pra mim também foi... No Moreira eu tenho umas ressalvas com ele, de verdade. Eu não anotei aqui o tempo do segundo tempo, eu vi o jogo inteiro, mas eu não anotei os tempos que eu não esperava que ia gravar hoje. Então, muita coisa eu só tô falando de cabeça mesmo, por isso que meu pensamento não é tão organizado, tá, pessoal? Enfim, teve o gol do Nuno Moreira, com assistência do Paulo Henrique, se não me engano. Não teve assistência, a assistência do Paulo Henrique foi no primeiro gol. O restante foi... O Ryan chuta, a bola espalma no Fábio, no que a bola espalma no Fábio. O Nuno Moreira estava no lugar certo, no momento certo, gol dele. 2-0, a partir dali eu já parei de me preocupar. E sim, eu estava preocupado, não por causa da mística do de novo vai ser 2-1 Fluminense, não. É que foi um jogo que o Fluminense estava engolindo o Vasco. Lembra que eu comentei que o Diniz aprendeu a tomar pressão, principalmente por causa do jogo do Fortaleza, que deu pra ver isso? Ele aprendeu mesmo. O Fluminense engoliu o Vasco por 20 minutos no primeiro tempo. Coisa de, eu acho que foi um chute a gol do Vasco em 20 minutos no primeiro tempo inteiro. E no segundo tempo foi muito semelhante, foi 15 minutos, 10 minutos do Fluminense engolindo o Vasco. Mas sabemos o resultado, né? Não adiantou nada. Por quê? Porque o Diniz sabe trabalhar sobre pressão hoje.
Então, pra mim, perfeito. É tudo que eu queria num técnico, tudo, tudo, tudo. E no mais, ganhamos um clássico. Dito tudo isso também, não tem muito mais que acrescentar aqui, de verdade mesmo. Agora eu só quero falar que o próximo jogo é contra o Bragantino, em Bragança. Dá pra ganhar? Dá pra ganhar, dá pra ganhar. Eu consigo... que bom é ver seu time em boa fase, de verdade. Nossa, é a primeira vez que eu vejo o Vasco nessa boa fase, de verdade mesmo. Então, eu consigo ver sim a gente ganhando, mesmo estando fora de casa. A gente é o time que mais goleou fora de casa, se não me engano, o primeiro ou segundo time mais goleou fora de casa no Brasileirão. Eu vejo a gente ganhando, vejo crescendo esses 3 pontos, mas eu não ficaria surpreso se a gente empatasse. Agora, derrota, eu ficaria surpreso, de verdade. Primeiro jogo contra o Bragantino, a gente perdeu pra eles. Foi um baita de um jogo do Juninho de lá, o lateral deles, que eu até falei na época, né, pô, aplauso da torcida rival. O cara simplesmente anulou nosso ataque. E dessa vez eu entendo que a gente vai ganhar. Eu, de verdade, eu vou esperando que a gente vai ganhar. Agora, de tudo isso também, o Brasileirão. Eu falei muito que desde o Carioca eu falava isso, tudo. Pô, o Vasco é elenco top 8. O Vasco é elenco top 8. Eu falei, se eu não me engano, 2 dias depois o Pedrinho falou. E eu falei aquilo, eu sempre falei, não, concordo, é elenco top 8. Me chamaram de louco. Me chamaram de louco, falaram que não, elenco top 8, pô, elenco top 8, caramba. Com a chegada do Diniz, eu até reforcei, falei, não, elenco top 8 pra cima, é 8, 7, 6 ali, brigar pra uma Libertadores, de verdade, brigar pra uma pré-Libertadores, pelo menos. E isso tá se provando verdade. Eu sou um gênio, eu chutei, eu caguei, não, é de verdade. E eu acho que quem não é vascaíno, eu entendo desacreditar do top 8. Eu de verdade entendo. Mas quem é vascaíno e viu o time jogar, principalmente na época do Carioca, que foi com o Carille, dava pra pensar que, meu, a gente não tá jogando futebol de verdade. Tipo, o futebol de verdade de cada jogador. O Coutinho ali podia mais, Paulo Henrique podia muito, muito mais. Ryan podia muito, por mais que o Ryan não era titular nessa época, era o... Não era o Garré também. Eu lembro quem que era titular no lugar do Ryan, mas enfim. Podia muito, muito mais. Todo mundo ali podia muito, muito mais. E quem não era vascaíno, obviamente, não via isso porque não acompanhava o clube, né? Acompanhava mais as notícias, ver que a gente perdia jogo feio, derrota... Uma derrota elástica para time como foi o caso da Venezuela, que foi 4-1. E se provou que com um técnico que soube minimamente organizar esse time, fazer cada jogador mostrar o seu potencial e alguns até acima, eu diria, como é o caso do Piton hoje. Para mim, o Piton hoje ele tá jogando muito melhor que ele jogou com o Paiva no passado e com o Carlinhos no começo do ano. É a prova. A gente tinha um time top 8. Falta 9 rodadas para a etapa final do Brasileirão. Eu de verdade eu acho que o Vasco está no lugar que vai acabar o Brasileirão, mas que ele não vai subir muito do oitavo. Se subir vai ser no máximo sétimo. E era o que eu esperava desde o início do ano. Era o que eu esperava desde o início do ano. De verdade, era isso. Então, dito tudo isso, é muito bom ver seu time em uma boa fase. Muito legal, muito bom. E Diniz pra mim é um baita de um técnico. Um baita, baita, baita. O elenco, talvez com o João Vitor e com o Lucas Freitas a gente não pegasse top 8, ainda acho que a gente pegaria. De verdade, ainda acho que a gente pegaria. Mas com o Robert Renan e com o Cuesta, pra mim agora é top 8 pra cima. Top 8 pra cima, totalmente. Estamos tendo a terceira melhor campanha do retorno. Já estamos literalmente perdendo pra Palmeiras e Flamengo, que o Vasco está atualmente com 19 pontos e o Palmeiras e o Flamengo estão com 24. É incrível o quão o Palmeiras e o Flamengo se distanciaram do futebol brasileiro. E no mais é isso. Eu, de verdade, é legal vir aqui uma vez aliviado e não com um clima pesado, querendo falar o quão o time é ruim. Por mais que na partida contra o Palmeiras, assim, o time foi muito omisso. Muito, muito. Mas uma derrota em 10 jogos, lá eu aceito ser uma derrota omissa. Eu aceito. Pode me criticar, eu aceito. No mais é isso. Concorda? Discorda? Tem algum ponto que eu não falei que gostaria de falar? Lembra de deixar o like, comentário. E 35 minutos de vídeo. Obrigado por ver até aqui. Valeu, pessoal.